Eu queria estar ministrando essa palavra para os irmãos, é algo que tem queimado no meu coração. Porque quando eu vejo a liderança e quando eu vejo a igreja de hoje, talvez essa palavra seja um pouco mais para a liderança do que para a igreja, mas é uma palavra que vale para todos nós, principalmente para os adolescentes, que estão num momento muito crucial de determinar a sua vida e de tomar decisões e de decidir coisas, decidir destinos, decidir o que fazer, o que não fazer. E o que eu tenho visto hoje na nossa geração, e quando eu olho para a geração que nós estamos vivendo eu vejo que é uma geração que ela esqueceu de uma palavra muito importante chamada propósito. E quando eu olho para essa geração e quando eu vejo essa geração, Fernando, e eu começo a prestar atenção nas decisões que essa geração toma, o porquê que você toma uma decisão? O que te leva a tomar hoje uma decisão? Às vezes a questão financeira, às vezes necessidade, às vezes tempo, às vezes muitas outras circunstâncias, mas não o mais importante, que é o seu propósito. Porque o dia que você não entender, quando você não entende o seu propósito, você começa a andar, Jaime, você começa a viver uma vida e tomar decisões, não em cima do meu propósito, mas em cima de necessidades, em cima de questões financeiras, em cima de opiniões de outras pessoas, em cima do que as outras pessoas estão fazendo. Mas fulano está fazendo isso, eu também vou fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, talvez o propósito daquela pessoa seja diferente do seu. Talvez o projeto e o propósito que Deus tem para realizar através da vida daquela pessoa seja totalmente diferente do seu. E eu vejo hoje muitas pessoas tentando ser quem elas não foram criadas para ser. Eu vejo pessoas hoje, na nossa posição de coisa, nós vemos pessoas tentando copiar. Mas fulano faz isso no Instagram, fulano falou aquilo no Facebook, fulano falou isso não sei aonde. E a pressão que nós vivemos, a direção que nós andamos, o caminho que nós andamos, muitas vezes se distancia do propósito e do projeto de Deus para a sua vida. E hoje eu queria te fazer uma pergunta: qual é o projeto e o propósito de Deus para a sua vida em 2026? Eu não estou te perguntando, presta atenção, eu não estou te perguntando por que pastor você está colocando isso de logo agora, porque eu estou te dando um mês para você orar. Eu estou te dando um mês para você orar, para você colocar diante de Deus, para que você coloque os seus projetos diante de Deus. Mas eu não quero saber qual é a necessidade para 2026. Eu não quero saber qual é o que você precisa para 2026. Eu não quero saber o que a sua mãe precisa, ou que fulano precisa, ou que Beltrano precisa, não. Eu quero saber qual é o projeto e o propósito de Deus para a sua vida em 2026. Porque ou nós somos guiados pelo propósito, ou nós somos guiados por esse projeto de Deus, ou nós somos guiados pelas circunstâncias, pelas situações, pelas pessoas. E às vezes eu vejo que Vinho Novo tem sofrido um pouco. Sabe por quê? Porque a gente vinha de uma liderança que nos direcionava muito. Olha, faz isso, faz aquilo, vai para ali, faz aquilo outro. E de repente nós atingimos uma adolescência e a minha forma de administrar e falar é diferente. E eu tenho deixado que as pessoas tomam decisões e às vezes elas se perdem. Porque elas começam a decidir em cima de necessidade. Elas começam a decidir em cima de circunstâncias, em cima de problemas, em cima disso. Esses dias eu estava conversando com uma jovem, eu perguntei para ela: o que você vai fazer agora? Não sei, é porque tem que ver o dinheiro. Não tem que ver o dinheiro. Qual é o projeto e o propósito que Deus tem para a sua vida? Começa a orar. Porque deixa eu te dizer uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada: se Deus está no projeto, Ele paga o projeto. Se o projeto é de Deus, Ele paga o projeto. Somos prova viva disso como igreja. Se as pessoas soubessem o que passa pelo nosso caixa, o que entra dentro do nosso caixa, e a realidade que a gente vive como igreja, você não vai acreditar. Mas uma coisa eu te digo: não falta nada, porque Deus está no projeto e nós estamos andando debaixo do que Deus tem nos mandado fazer. E muitas vezes eu e você temos enfrentado momentos de seca,
Temos enfrentado momentos de dificuldade financeira. Sabe por quê, Jonas? Porque nós estamos andando debaixo do nosso projeto, não do projeto de Deus na nossa vida. Nós temos andado embaixo de decisões que nós temos tomado por causa de circunstâncias. E deixa eu te explicar uma coisa. Há lógica no que você está fazendo. E isso que é o interessante, Fernando, e eu estou te falando para ti, eu já estou com essa palavra há muito tempo, ela tem remoído no meu coração e Deus permitiu que eu pregasse ela hoje. Mas deixa eu te dizer uma coisa, há lógica na sua decisão. Não é que você está tomando uma decisão fora do natural, não é que você está tomando uma decisão errada, não. A decisão que você está tomando é lógica. Mas muitas vezes a lógica não tem nada a ver com o projeto de Deus na sua vida. Vocês estão calados. Muitas vezes, a lógica não tem nada a ver com o projeto de Deus na sua vida. E de repente você começa a andar baseado nas pessoas ao seu redor, baseado nas necessidades ao seu redor, baseado na circunstância, baseado na economia, baseado no presidente. Ah, mas quem vai ganhar? É Bolsonaro, é Lula, é não sei quem? Não, isso não importa. Porque o meu reino não é aqui da terra, o meu reino está nos céus. Eu não trabalho pelas circunstâncias de um governo, eu trabalho, meu irmão, eu conheço um Deus que faz chover no deserto. Eu conheço um Deus que derrama maná no deserto, que manda codornizes no deserto. Eu conheço um Deus que faz brotar água da rocha. Então não importa a circunstância, o que importa é uma coisa, é você estar no centro do projeto e do propósito de Deus para a tua vida. E aí eu te pergunto nessa noite, qual é o projeto e qual é o propósito de Deus na sua vida? Deixa eu te mostrar uma coisa, nós vamos ler bastante hoje. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, pode ficar sentado porque nós vamos ler alguns textos hoje. Nilo, então que aí tu vai lendo para nós, Nilo. Abra sua Bíblia comigo em Lucas. Lucas 9. Essa semana foi uma bênção. Estou pregando sem, não tem nenhuma nota, nada anotado, só a graça. Lucas 9. Só o que Deus tem queimado no meu coração. Lucas 9, versículo 51. Lê para nós aí, Nilo. Vamos ver se a tua tradução é igual a minha, hein, mano. Lucas 9, 51. Libera o som do cara aí, Alberto. É, Alberto? Dá 50 centavos aí de som pro cara. Aí. E aconteceu que, tendo chegado o tempo para a sua ascensão, ele fixou a sua face para ir a Jerusalém. Presta atenção, Nilo. Pode sentar. Quando chegou o momento, ele fixou a sua face. Havia algo no seu olhar que o determinado direcionamento do propósito que Deus tinha sobre a vida dele. Presta atenção. Era tanta determinação dele que no momento, Adriano, que ele andava e algo mudou no seu olhar. Havia uma determinação de seguir o projeto e o objetivo pelo qual Deus o criou. E quando as pessoas olham para ti, a minha pergunta é, será que elas têm visto esse propósito, essa determinação de um propósito? Ou nós estamos vivendo aquela velha música, deixa a vida me levar, vida leva eu. E deixa eu te mostrar algo que acontece. Volta comigo lá em Mateus, Nilo. Mateus 16. A partir do versículo 20. Mateus 16, 20. E Jesus lhe respondeu, por causa da vossa incredulidade... Não, calma aí, Mateus 16, 20. Não, esse não. Mateus 16, 20. Então ele ordenou aos seus discípulos que não contasse a nenhum homem que ele era Jesus, o Cristo.
Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém. Ele começa a mostrar para os seus discípulos, presta bem atenção, a determinação que ele estava ali, que Lucas está falando sobre ela. Você entendeu, Jaime? Ele começa a mostrar para os seus discípulos a determinação, algo mudou na sua face, algo determinado na sua face, que eu preciso ir para Jerusalém, cumprir aquilo pelo qual eu fui criado para ser. Continue. Para Jerusalém sofrer. E sofrer muitas coisas dos anciãos, e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 22. E Pedro, começando a repreendê-lo, dizendo: longe de ti. Pedro chama ele à parte. Presta atenção. Pedro chama ele à parte e diz: ei, tu é leso. Por que tu está sofrendo? Fica aí, é teu ministério, olha as pessoas, olha todo mundo, olha as pessoas que você está curando, olha o bem que você pode causar às pessoas se você não morrer. Já pensou quantas pessoas vão poder ser curadas se tu ficar aqui? Presta atenção, tinha ou não tinha sentido, tinha ou não tinha lógica as palavras de Pedro? Pode sentar. E quantas vezes, irmãos, nos tiram do propósito e do projeto de Deus? Quantas vezes pessoas que deveriam estar nos incentivando, pessoas que deveriam estar nos ajudando, pessoas que deveriam estar ao nosso lado, nos tiram do projeto e do propósito que Deus tem para nós. Mas volto a dizer, havia em seus olhos, Jaime, uma firme determinação. E ele olha para Pedro e diz: afasta-te de mim, porque Satanás, porque eu tenho um propósito. Quantas vezes os amiguinhos de vocês na escola vão tentar convencer vocês de não defender o evangelho, de não dizer que são crentes, de não andar no caminho do Senhor, mas você não vai namorar, você já está na idade. Mas você não vai fazer isso? Não, mas... E começam a bombardear. Começam a bombardear a nossa fé, as nossas convicções, o nosso propósito. E quantas vezes eu e você, e é isso que eu quero te mostrar nessa noite, cedemos à pressão. Quantas vezes eu e você deixamos que pessoas determinem, e cara, isso tem mudado a minha vida, e um dia ainda vou pregar essa outra palavra, é só um fiasquinho dela. Não permita que pessoas determinem quem você vai ser. Um dia eu vou pregar sobre essa palavra, mas quantos de nós temos deixado que pessoas que não sabem nem dirigir a vida delas, dirijam a sua? Quantas vezes nós temos visto, mas esse casal é um exemplo, sabe, pastor Flávio, no Instagram, ele é uma bênção, ajuda tanta gente, aí depois você vai descobrir que não tem nada a ver, que é uma farsa, que é um não sei o quê, que é. E deixa pessoas que não têm nada a ver dirigir o seu propósito e o propósito de Deus na sua vida. Quantas vezes eu e você temos deixado que pessoas... E a Bíblia chega a dizer, que aquele que não deixar pai e mãe não é digno de ser meu discípulo. A Bíblia chega a dizer que aquele que não abandonar tudo e largar tudo não é digno de ser meu discípulo. Sabe por quê? Porque muitas vezes até mesmo a tua família vai ser contra o projeto e o propósito que Deus tem para realizar através da sua vida. As pessoas vão te bombardear. Deixa eu te mostrar uma outra cena. Vamos comigo. Para completar a história, ele vai para Jerusalém, morre. E por causa disso, eu e você somos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Atos 21. Presta atenção. Chega um momento que Pilatos olha para Jesus e diz: ei, você sabia que eu poderia te tirar desse modo daqui e te livrar?
E Jesus olha para ele e diz: foi para este momento que eu nasci. Eu vou te dizer uma coisa, Fernando. Eu vou ser pessimista, vou ser bonzinho, tá? Bonzinho. Eu acho que 80% da população do mundo não tem noção porque nasceram. Estou jogando para baixo. Eu acho que é 90%. É uns 10% que consegue atingir e entender o porquê que você foi criado e qual foi o propósito e o projeto que Deus desenvolveu para a tua vida. Eu acho que poucas pessoas conseguem responder essa pergunta. Por que que você nasceu? Por que que você foi criado? Qual é o propósito que Deus tinha para escolher o Adriano em milhões e milhões e milhões de opções? Ele escolheu o Adriano. Por quê? Qual era o que o Adriano pode fazer que outras pessoas não podiam fazer? Qual é o propósito específico? Você está entendendo o que eu estou tentando te mostrar nessa noite? Qual é o propósito e qual é o objetivo específico que Deus te criou? Porque tem. Presta atenção, nós não estamos falando de alguém que cria as coisas por acaso. Nós não estamos falando de alguém que simplesmente duas coisas se chocaram num Big Bang e se tornaram em forma. Não, Ele cria toda a natureza, Ele cria, faz a criação, Ele cria os animais, Ele cria o ser humano na perfeição que nós somos. Está certo que alguns aí estão precisando de uma melhorada, mas amém, graça e paz. Ainda tem gente que olha e diz que é bonito, amém. Amém. Principalmente a mamãe acha todo mundo bonito, eita glória. Mas Ele te fez numa perfeição, onde os organismos funcionam num sistema, numa perfeição. Você acha que esse Deus te fez por um acaso? Você acha que você é simplesmente um acidente da natureza? Foi a mamãe que resolveu não tomar o anticoncepcional e você nasceu. Duragem é mima que ainda veio tomando anticoncepcional. Se não tiver certeza que Deus tem um projeto para a vida dela, quem vai ter? Há um projeto e é um projeto específico que quando Ele fez a Carmen, é só a Carmen pode realizar. Qual é esse? Eu não sei. Você tem que buscar essa resposta em Deus. E presta atenção, as decisões na sua empresa, Jefferson, não podem ser baseadas na necessidade, nas circunstâncias ou nos problemas. Elas precisam ser baseadas no projeto e no propósito que Deus tem para você, para a tua empresa e para a tua família. As suas decisões precisam ser determinadas e aí você precisa ter uma determinação de andar segundo o propósito e o projeto que Deus tem desenvolvido para ti. E fala para a pessoa do seu lado, para de olhar para o meu projeto, olha para o teu. Fala para a pessoa do seu lado, pode falar, está com medo? Pode falar, André. Para de olhar para o teu projeto, para o meu projeto e olha para o teu. Fala para a pessoa do teu lado, para de olhar para o meu projeto e olha para o teu. Porque o que tem de gente se metendo no projeto dos outros, o que tem de gente se metendo no projeto dos outros, o que tem de Pedro, mano, achando que está dando uma dentro. Rapaz, misericórdia. O que tem de... Mano, presta atenção. Atos 21. Continua ou deixa essa palavra para outro dia? Continua? Então vamos lá. Atos 21. Paulo resolve ir para Jerusalém. Certo? Para quê? O que ia acontecer com Paulo em Jerusalém? O que o Espírito Santo dirigiu Paulo para ir para Jerusalém? Para quê? Para ser preso. Deixa eu tentar te explicar. Paulo sabia o que ia fazer em Jerusalém. Ele estava indo para Jerusalém. Para quê? Para ser preso. E no caminho para Jerusalém, ele encontra irmãos em Cristo Jesus, amados que irmãos, a qual ele encontra e começa a orar com os irmãos. E presta atenção,
No versículo 4, 21, 4. Não vamos ler tudo por causa da questão do tempo, mas vamos lá, 21, 4. Atos 21, 4, Nila. E, tendo encontrado os discípulos, permanecemos ali por 7 dias. Orando e, cara, que bênção. No caminho ele passa, encontra os discípulos do caminho, começa a orar, começa a interceder com os discípulos, e os discípulos olham para ele e dizem, cara, realiza o projeto que Deus tem para ti, Paulo, Deus é contigo, não desanima. Foi isso que, deixa eu mostrar aqui que os irmãos disseram. E eles Diziam a Paulo, pelo Espírito, para que ele não subisse para Jerusalém. Mas eu não estou entendendo, Jaime. Os irmãos não eram para nos incentivar? Gilmar, eu não estou entendendo, Gilmar. Me ajuda, Gilmar. Os irmãos não eram para nos incentivar? Jefferson, os irmãos não eram para nos incentivar? E os irmãos começam, mano, não vai. Mano, você não tem amor à sua própria vida. Mano, não vai, nós precisamos de ti. Aí ele continua, depois você pode ler em casa, ele continua a viagem. Versículo 11. E vindo ter conosco... Não, vamos lá, versículo 10. Demorando ali... Por muitos dias, desceu da Judéia por um certo profeta, por nome Ágabo. Aí chegou o profeta de Deus agora, Nila. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, e disse, isto diz o Espírito Santo, o homem a qual pertence a este cinto, assim será amarrado em Jerusalém pelos judeus, e será entregue nas mãos dos gentios. Versículo 12. E quando ouvimos essas coisas, tanto nós quanto os do lugar, rogamos-lhe que não subisse para Jerusalém. O que eles fizeram? Cara, imagina essa turma toda falando na cabeça de Paulo. E agora eles pegaram pesado. Eles arrumaram um profeta. E vou te falar, tem uns que usam até a Bíblia. Ah, mas o pastor disse isso, mas olha, não é bem isso que a Bíblia diz. Como nós precisamos ser dirigidos pelo nosso propósito, não pela palavra de pessoas, não pela opinião de pessoas, não pelas circunstâncias ao nosso redor, não pelas necessidades ao nosso redor. Nós precisamos ser dirigidos por uma palavra de Deus. Eu estou fazendo isso porque Deus me mandou fazer isso. Eu estou indo ali porque Deus me mandou ir ali. Eu estou fazendo isso, então, quando você colocar os teus alvos e os teus objetivos para o ano que vem, pelo amor de Deus, tire um tempo em oração e decida em cima da palavra de Deus para a sua vida. Faça o que Deus está te mandando fazer. Pastor, mas ninguém está fazendo isso. Talvez seja por isso que Ele te salvou, para fazer o que ninguém está fazendo. Vai saber. Talvez Ele te chamou mesmo para nadar contra a maré. Igual Jeremias está naquela situação lá, e todos os profetas profetizam, e ele vira e fala assim, vai para Jeremias, o que está dizendo o Senhor? Não quero falar. Não fala, mas eu não quero falar. Não fala, não, é isso aí que os outros falaram aí. Não, eu quero ouvir a palavra da tua boca. Você quer ouvir mesmo? Quero. Você vai perder. Eu falei que eu não queria falar. Como nós deixamos que as circunstâncias, cara, como nós deixamos que pessoas, como nós deixamos que necessidade determinem o nosso propósito. E eu quero que essa seja uma igreja que ande no propósito que Deus tem para ela. Não no propósito de outras pessoas, no propósito que Deus colocou no teu coração e no propósito que Deus tem para a tua vida. Continua aí, Nilo. 13. Então Paulo respondeu, por que chorais e quebrantais o meu coração?
porque estou pronto não somente para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Sabe o que Paulo olha para eles e diz: ei, eu sei por que eu estou indo para Jerusalém, Deus já me disse, tudo isso que você está falando eu já sabia. Eu sabia que eu ia passar, eu sei o que eu vou passar em Jerusalém. Eu sei. Sabe por que nós não temos homens como Paulo mais, Fernando? Porque nós não temos homens dispostos a pagar o preço que Paulo estava disposto a pagar. Sabe por que nós não temos mais profetas como esses homens? Porque nossa geração é uma geração banana, que quando a coisa aperta, nós cedemos. Porque quando as coisas apertam, quando finanças apertam, quando as circunstâncias apertam, quando as coisas apertam, nós cedemos. E nós não temos, como diz a palavra, uma determinação na sua face. Havia algo na face de Jesus que mudou. Quando ele decidiu e ele viu, agora é o momento, mano, ninguém ia pará-lo de chegar em Jerusalém. Ninguém ia impedi-lo de chegar em Jerusalém. Não para ser exaltado, mas para morrer por mim e por você. Não para ser engrandecido, mas para ser crucificado. Como, versículo 14, não podíamos convencê-lo, dissemos, faça a vontade. E depois ele continua a sua viagem. E se você olhar em cima do versículo 27, está. Eles chegam em Jerusalém, pouco tempo depois, Paulo é preso. Cara, como nós precisamos ser guiados pelo propósito e pelo projeto de Deus nas nossas vidas. Como nós precisamos fazer aquilo que Deus tem nos mandado fazer. Como nós temos que parar de ser uma geração guiada por necessidade. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Vão ter tantas necessidades o ano que vem, Nilo, para ti. Vão ter tantas circunstâncias ao teu redor, vão ter tantas situações ao seu redor o ano que vem. E quando nós somos guiados pela necessidade, quando nós somos guiados pela circunstância, nós deixamos de viver o projeto e o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Quando nós deixamos que amigos na escola determinem quem nós vamos ser, nós deixamos de viver o projeto e o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando nós muitas vezes deixamos até mesmo familiares opinar na nossa vida, nós deixamos de fazer o que Deus tem para realizar através das nossas vidas. E eu carrego alguns temores no meu coração. E um dos maiores temores que eu carrego é de não viver o que Deus tem para mim. Um dos grandes temores que eu carrego é de não viver aquilo que eu fui criado para viver. Porque às vezes eu acho que nós pensamos e nós achamos que nós vamos chegar lá em cima e nós vamos dar desculpas para Jesus. Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Não foi Adão que comeu o fruto. Foi a mulher que Deus deu. E qual foi o resultado? Os dois foram colocados para fora do jardim. Não vem achando que você vai chegar lá em cima e vai culpar teu marido, vai culpar tua mãe, vai culpar teu avô, vai culpar teu vizinho, vai culpar o pastor Tiago, muito menos a Vinho Novo. Cada um dará conta de si. E quanto a mim, como diz Josué, eu quero servir ao Senhor. O que depender de mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero viver os planos e os projetos de Deus para a minha vida. Eu quero viver em 2026 tudo que Deus tem para realizar através da minha vida. Eu quero ver os sonhos de Deus se realizando sobre essa igreja. Quero ver sinais, eu quero ver prodígios, eu quero ver as coisas acontecendo neste lugar.
E por isso que eu pago o preço que eu pago. Por isso que eu faço o que eu faço. Porque eu sei que eu nasci para estar neste lugar. Para que você nasceu? Qual é o projeto que esse Deus criador dos céus e da terra, o Deus perfeito, aquele Deus erra? Deus erra? Deus erra? Então Ele não errou em te criar. Você é o acerto de Deus. Você é a obra-prima do Criador. Você é. Eu sei os pensamentos que tenho acerca de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Antes de te formar, sabe, antes de te formar, Jorge, antes de te formar no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia e já tinha os desígnios e os projetos de Deus preparados para ti. Um dia eu vou pregar, me cobra, sobre isso. Porque Ele diz, eu sou o Deus que revela o fim antes de revelar o começo. Eu sou o único que faz isso. Ele já terminou o projeto que Ele tinha para ti. Ele sonhou contigo. Ele planejou você. Ele fez com que você nascesse no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Ele diz, a palavra diz que no nascimento de Jesus, no momento exato, nenhum segundo antes, nenhum segundo depois, a criança nasceu. Há um maestro regendo todas as coisas, há um maestro dirigindo todas as coisas, e você nasceu no momento certo, na hora certa, no projeto certo, na família certa, no segundo certo. E se você tem o pai que você tem, querido, aprenda a conviver e aprenda. Você nasceu, você é um projeto nas mãos do Criador. Aquele que não erra, aquele que era, que é e que há de vir, a perfeição, aquele que não erra, você é um projeto de Deus. Mas você não entende isso. Você sabe, mas você não entende, porque o dia que você entender, a tua vida nunca mais será a mesma. A tua vida será mudada de cabeça para baixo, porque as tuas decisões não serão baseadas nas circunstâncias, as suas decisões serão baseadas no projeto e no propósito que Deus tem para a tua vida. Porque Ele te criou com um propósito e com um projeto. Por isso que Ele te deu a voz que Ele te deu, Rebeca. Por isso que Ele te deu o talento que Ele te deu. Por isso que Ele te fez como Ele te fez. Porque tem um projeto, tem um propósito. E quando você para de usar, quando você para de tocar, quando você para de contribuir, seja qual for o dom que Deus tem te dado, você está impedindo o projeto e o propósito de Deus. Você está impedindo que pessoas, e está permitindo que pessoas determinem o que você vai ser, pelo amor de Deus. Que Deus abra os teus olhos espirituais nessa noite para você entender o que eu estou tentando te passar. Que Deus abra os teus olhos espirituais para entender que ninguém vai determinar quem eu vou ser. Eu já fui pré-determinado em Cristo Jesus. E quando Ele morre, Adriano, Ele diz uma palavra: está consumado. Tudo que o Adriano precisa para viver e realizar aquilo que Deus tem para realizar através da sua vida, já está feito, consumado, conquistado. Tomado posse. E eu só preciso de uma coisa: obedecer. Obedecer. E que em 2026 essa igreja viva o que Deus tem para realizar através da tua vida. Eu gostaria que toda a igreja estivesse aqui nessa noite, mas muitos são chamados,
poucos são escolhidos. E se você está aqui, Deus ainda acredita em você. E Ele te trouxe aqui nessa noite, neste lugar, para ouvir esta palavra, para que você determine o projeto e o propósito de Deus sobre a tua vida em 2026. Que 2026 não seja um ano guiado pela circunstância, pelos problemas, pelas pessoas, mas 2026 seja um ano guiado pelo propósito de Deus na sua vida. Que as pessoas, quando olharem para ti, elas vejam em ti, é o que eu profetizo sobre a tua vida, a mesma determinação que os discípulos viram nos olhos de Jesus, na determinação nos seus olhos de cumprir o projeto pelo qual ele foi preparado para fazer. Custe o que custar, doa o que doer, aconteça o que acontecer, eu vou cumprir o projeto de Deus para a minha vida. Eu vou fazer o que Deus me mandou fazer, até que Ele me diga: chega, vamos para o próximo projeto. Vamos ficar de pé. Quem conhece a minha história sabe que quando eu falo o que eu estou dizendo, eu falo com autoridade, porque Deus mudou a minha história, Deus mudou o meu destino, e Deus me fez uma nova criatura. O dia que num avião eu disse sim para o projeto e para o propósito de Deus na minha vida. Eu estava no avião, eu sempre digo isso, eu estava passando um dos momentos mais difíceis da minha vida. E o Espírito Santo me fez uma pergunta que aquilo me ofendeu muito: por que você vai fazer agora? E eu estava quebrado, eu estava falido. E o Espírito Santo me disse uma coisa, André, ele só me disse o seguinte: cara, você tentou da tua forma, me dá uma chance, faz o que eu estou te mandando fazer e viva o que eu tenho para ti. E desde então, eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. Pastor, os mais fáceis? Não, cara, o cabelo está branco, a barba está branca. Esses dias nós estávamos conversando, eu e o Salim disse para mim: cara, eu cheguei a uma conclusão, ficar em Belém envelhece. Que ele estava olhando para mim perto do Fabiano, o Fabiano está mais novo que eu. Não tem problema, porque eu sei que eu estou aonde Deus me mandou estar. Pago o preço que for preciso, porque eu quero chegar no último dia, olhar nos olhos do meu amado, e Ele possa dizer para mim: servo bom e fiel. E quando Paulo chega no final dessa viagem para Jerusalém, ele é preso, ele é levado para Roma, ele é espancado, ele passa um tempo preso. E quando chega no momento da sua morte, que ele está caminhando com os guardas, ele olha e diz: combati o bom combate, guardei, completei a missão que me foi dada. Se Deus te levasse nessa noite, você poderia dizer essa oração para o Senhor: eu fiz o que o Senhor me mandou fazer. Será que se essa fosse a tua última noite, você fosse olhar nos olhos do Senhor nessa noite, você ia poder olhar nos olhos dele e dizer: Deus, eu fiz tudo aquilo que o Senhor me mandou fazer. Pai, obrigado pela oportunidade de dividir com os meus irmãos o que tens colocado no meu coração. E o que eu te peço nessa noite para os meus irmãos, e peço para mim: dai-nos força para cumprir o teu propósito.
Oro por aqueles que estão aqui nessa noite e ainda não entenderam o propósito do Senhor para eles. Revela. Fala com os teus servos, Pai. Mostra para os teus servos o motivo pelo qual o Senhor os criou. E qual é a razão pela qual eles foram criados. Fala com os teus servos, mostra, Pai. E aqueles que já sabem, dá forças para sacrificar o que precisa ser sacrificado. Dá-nos forças. Como Abraão, para colocar o nosso Isaque sobre o altar. Dá-nos forças, Pai. Perdoa-nos. Perdoa-nos pelas vezes que temos ouvido as pessoas ao nosso redor. Perdoa-nos, Pai. Porque quando temos preferido ouvir as pessoas do que o projeto e o propósito do Senhor para as nossas vidas, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai. Mas nessa noite, Pai, te pedimos, dá-nos forças para cumprir o teu propósito. Dá-nos forças para cumprir o teu projeto, Pai. Comece a profetizar sobre a tua própria vida nessa noite. Ninguém pode fazer isso por você, é você e Deus. Você sabe o que Deus tem te pedido, você sabe o que Deus tem te pedido para que você coloque no altar. Dá forças para os teus filhos de sacrificar, de colocar o Isaque no altar, Pai. Quantos de nós nos agarramos a circunstâncias, a Isaques, a problemas, a circunstâncias, Pai. Dessa condição, por isso eu andei errante, andei distante de ti. Por isso eu andei errante, andei distante de ti. Porém o teu amor me alcançou, teu sangue me lavou, eu pude entender que no céu eu nada tenho além de ti, e aqui sem ti eu nada
abraçou, Jesus. Fui criado, fui formado para o teu louvor. Mas a princípio eu não entendi o privilégio dessa condição. Fui criado, fui formado para o teu louvor. Isso eu Dá forças, Pai, dá forças, Pai. andei distante de ti. Teu amor me alcançou, teu sangue me lavou, eu pude entender. No céu eu nada tenho além de ti. Pai, assim eu quero abençoar a tua casa nessa noite. Aqueles que ainda não entenderam o teu projeto e o teu propósito, revela a eles, ó Pai, em sonhos e visões. E aqueles que já entenderam, dá forças, Pai. Dá forças para pagar o preço que precisa ser pago para realizar e atingir aquilo que o Senhor tem para cada um deles, Pai. Dá forças para pagar o preço. Dá forças para dizer não. Dá forças, Pai. Dá forças, Pai. Dá forças, Pai. Assim eu abençoo os teus filhos nessa noite. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um durante essa semana. Em nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, antes de terminar. Quanto maior o projeto, maior o preço a ser pago. Projetos grandes requerem sacrifícios grandes. Quanto mais lenha você colocar no altar do Senhor, maior será o fogo que Deus traz sobre o altar. Quanto maior o sacrifício. Quando eu falo nesses momentos, eu sempre lembro daquele hino do cantor cristão, Castelo Forte. Se temos que perder famílias, bem, mulher, e embora a vida vá, por nós Jesus está. Quanto maior o projeto, maior o preço a ser pago. Quanto maior o projeto, maior o preço a ser pago. E se Deus tem te pedido algo grande, é porque Ele tem algo grande para a tua vida. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais,
Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Confia no autor da vida. Confia que aquele que te chamou é fiel para completar aquela boa obra. Confia. Não ouça as mentiras de Satanás. Não ouça as mentiras dos teus amigos. Não ouça os conselhos de pessoas que querem te desviar do projeto e do propósito de Deus. Não ouça. Mas estabeleça alvos, objetivos para 2026, debaixo de um sonho e de um projeto de Deus para a tua vida. Para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço em 2, 3 irmãos e declara sobre ele uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Graça e paz. Em nome de Jesus.